Levante palavras de adoração a esse Deus. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as tuas mãos, é hora de vencer. Falando, quando Ele fica em silêncio, é porque está basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende as suas mãos. Quando Ele estende, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve.
Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha estarmos aqui podendo falar deste Deus maravilhoso. O que significa este salmo? Salmo 121, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o salmo? A busca por socorro em momento de dificuldade. É a resposta que ajuda que vem do Senhor, que fez céus e terras. Como que é? Céus e terras. Que maravilhoso, né? Esse Deus que nós falamos agora, nesse momento, que fez céus e terra, é esse Deus maravilhoso que nós podemos contar para nós a todo instante, a todo momento, esse Deus verdadeiro, né? A vida, muitas vezes, nos coloca diante de situações em que nós sentimos ou nos sentimos cansados, sobrecarregados e até sem direção. Quantas vezes nós já passamos por isso na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, nos nossos caminhos? E esses momentos em que nossa alma faz uma pergunta que atravessa o tempo e ecoa até hoje: de onde vem esse socorro? Você já pensou, muitas vezes na sua vida, sobre esse socorro? Quem te socorre? Qual o motivo de você clamar, solicitar, implorar um socorro? No programa de hoje, vamos mergulhar dentro deste tema. Vamos mergulhar profundamente para nós entendermos de onde vem essa força. Uma força nossa, íntima, sobrenatural. Quantas vezes nós pensamos que a nossa cruz é pesada? Quantas vezes nós pensamos que o caminho que nós andamos é difícil? Será? Jesus passou por uma dificuldade, nós não. Nós só sentimos, né? Mas é porque muitas vezes nós somos fracos de fé. E o que sustenta nosso dia a dia, a nossa vida, nosso caminho, é a própria fé. Se nós não tivermos fé, em que distância vamos seguir? Em que distância vamos percorrer? Aonde vamos chegar? Se ainda não aprendemos que o principal de tudo é acreditar. Fé é acreditar naquilo que você não vê. Quem tem fé, acredita no impossível. A irmã Maria, semana passada, entrevistou aqui o filho dela, o Dudu. Imagine se ela não tivesse fé. Em que situação estaria o Dudu hoje? Será se ele estaria andando, falando, conversando, aprontando? Porque é um moleque, ainda apronta, né? Bastante, pastor. Bastante, né? Mas da onde vem isso? Do sobrenatural. É para viver momentos especiais que nós recebemos muitas pessoas, muitos amigos, para entendermos o que é a fé, para entendermos o que é a dificuldade na nossa vida. O que o senhor acha, meu querido? Pastor, sobre o tema fé, né? Observando inúmeras passagens na Bíblia, né? Nós vamos ter aí vários exemplos de fé. De pessoas que caminharam ali com Deus, muitos viram, outros não viram, mas escutaram, ouviram falar, né? E a fé, tem uma fé na Bíblia que me chama muita atenção, que é daquele homem a qual Felipe batiza, no livro de Atos, o eunuco, né? A qual ele estava vindo dentro da carruagem, lendo o livro de Isaías, do profeta Isaías, e de repente Felipe aparece do lado da carruagem, né? E vê que ele está lendo aquele livro. E ele vira para Felipe e fala: o que me impede de ser batizado? Amém. Foco na soberania de Deus. A resposta sobre o nosso socorro é um reconhecimento do que o socorro vem nada mais, nada menos do que o Senhor. Muitas pessoas, muitas vezes, interpretam esse socorro como uma ajuda pessoal, uma ajuda financeira, uma ajuda alimentos, mas esse não é o socorro verdadeiro. É que nem você ensinar um pescador, uma pessoa a pescar. Uhum. O que ela vai fazer? Você vai ensinar, o peixe está ali, agora você tem que fazer isso, né? O socorro é igual. Deus nos dá as ferramentas
para nós próprios nos socorrermos, para nós próprios entendermos de onde vem o socorro. Vem dele. Ele ensina. Por isso que nossa vida no dia a dia é aprendizagem, é fé, é acreditar, é interpretar momentos na nossa vida que temos algo em comum. É acreditar e não acreditar. Por que muitas vezes o socorro não chega a algumas pessoas? Porque elas não acreditam. O senhor concorda com isso? Concordo, pastor. Além de não acreditar, elas também não perseveram, né? Exatamente. Perseverança na promessa ou naquilo que foi pedido na petição, né? Posso dar um exemplo? Pode. Tua esposa. Pode falar dela, fala a perseverança que ela teve Verdade. com teu filho. Sim, com certeza. E ainda vemos a perseverança, né? Ele não saiu candidato a vereador, ela estava lá Sim. impondo, não, ele vai lutar. E assim por diante, né? O que é isso, o exemplo dela? Né? Por que ela criou até mesmo o Por Trás das Câmeras? Para as pessoas entender que mesmo as pessoas que têm problemas com deficiência, problemas auditivos, visuais e outros tantos, não é barreira. Não. Não é barreira para ninguém, né? É uma coisa assim, da onde vem o meu socorro? Vem um paradigma de quebrar barreiras. Verdade. Ela poderia ter ficado estagnada quando ela teve o diagnóstico do Eduardo, né? Mas ela perseverou, ela foi atrás, ela correu atrás, né? Hoje ele faz faculdade, tem inúmeras coisas que ele faz, fisioterapia, ecoterapia ele não está fazendo agora, mas fono, sempre assim. Então ela poderia ter Desistido, vamos dizer, nessa... como muitas pessoas desistem, né? Ela podia ter desistido dele e ele não estaria do jeito que ele está hoje, né? E eu acho interessante que o programa Por Trás das Câmeras, ele está com o intuito mesmo de mostrar realmente, não só o benéfico, né, mas o ruim também da situação. O que é o ruim? A falta de ajuda, as dificuldades. As empresas têm bastante vagas de PCD, mas não tem estrutura para o PCD. Só porque tem que cumprir uma cota, mas eu não tenho o que. Como é que eu vou, numa empresa, colocar um PCD de cadeirante se eu não tenho cadeira de roda? Verdade. É mais ou menos isso, né? E ela não, ela luta por esses direitos, mas o interessante é que ela não luta só pelo dela. Não. Ela luta pelo geral. Geral. Vou dar meus parabéns aqui a ela por esse apoio, né? Sim. É um convite, olhar para esse salmo é um convite para você olhar além das aparências. Reconhecer que a ajuda verdadeira vem de Deus. Isso é uma barreira que hoje em dia é para o deficiente. Porque tem pessoas que olham os deficientes, as pessoas com, vamos dizer assim, com situações adversas, né? Eles olham para essas pessoas, muitas vezes, com receio, né? Sim, com certeza. Receio e preconceito. Pastor. Preconceito acho que tem mais, né? No século XXI, as pessoas são muito preconceituosas ainda. Né? Não é, até as pessoas... sabe o que eu vejo? Ao contrário, não que eu não tenha nada contra. Semana que vem nós vamos ter lá, não sei o que, da consciência negra. Consciência negra. Porque cadê que nós temos o dia do deficiente? Daquelas pessoas que precisam, que são... Porque não existe tanto preconceito com a consciência negra, do meu ponto de vista. Tá? É uma sociedade já um pouco mais madura com relação a isso. Com certeza. O preconceito já diminuiu muito e eu creio que pouco se existe isso. Mas ninguém fala sobre a deficiência da pessoa que tem uma deficiência. Verdade. Né? A gente vai colocar as duas palavras em conjunto aí, deficiência e deficiência, porque realmente aí entra uma terceira deficiência, que é o ser humano preparado para absorver no mercado essas deficiências. Verdade. Não é isso? Isso mesmo, pastor. O contexto de peregrinação. O salmo pode ter sido escrito por peregrinos em viagem para Jerusalém, o que olham para os montes, lembrando-se que o verdadeiro refúgio é o socorro que vinha de Deus, o Criador de tudo. Agora é mais complexo, porque as pessoas, naquela época, elas olhavam e subiam e diziam, olha, o Senhor vai... Porque o Senhor falava com elas. Naquele tempo antigo, na época de Jesus, para trás, até o livro de Gênesis, nós falamos que Deus falava com as pessoas. E tinha os escolhidos, mas falava. Realmente, ele atendia, através da sua voz, as pessoas. E hoje? Como buscar um socorro daquilo que a gente não ouve, não conhece, não enxerga, né? Não vê, né? Verdade. Eu creio, né? Leandro, eu creio que
quando você está buscando verdadeiramente a Deus, que você precisa ali, que você está precisando daquela situação, não material, mas né, hoje em dia estamos esquecendo muito mais do espiritual e lembrando muito do material, né? Mas quando você está focado no espiritual ali, buscando para uma resposta de Deus para aquele problema, ele fala. E se você estiver atento, a gente consegue escutar. Porém, é aquilo que você falou. Hoje porque até o próprio Senhor falou na Bíblia que ele nunca mais iria se direcionar aos homens. Por quê? Porque existe uma segunda pessoa que é Jesus Cristo. Sim, correto. Até o próprio Senhor diz, vim através de mim? Não, vem através do meu filho para alcançar a mim, não é isso? Ou seja, você fala com a tua voz, Jesus é o intermediário. E dos dois, né? Porque Jesus é intermediário dos dois lados. De Deus para conosco e conosco para Deus. Né? Eu vejo dessa forma, porque não é isso? Sim. Porque quem vai interceder por nós no final, né? Ele. É ele. Então não tem muito o que falar. O Salmo 121, ele faz parte de um conjunto de salmos, do 120 ao 134, que é chamado Cânticos de Peregrinação. Ou seja, os salmos foram escritos quando o povo estava peregrinando, ou seja, andando, né? Sim. Nós temos um exemplo aí da Igreja Católica, lá de Aparecida do Norte, né, que o pessoal faz esse tipo de caminhada. Né? Outra coisa também, lá em Juazeiro do Norte, tem uma estátua chamada, eles chamam de Padrinho Cícero. Né, inclusive, eu tive o prazer de conhecer essa estátua. A mão dele tem uma bengala e a mão cobre toda uma área onde o pessoal vai ali e ele tem um chapéu, e, enfim. Sim. Não que eu acredito nisso, mas, enfim, são pessoas que acreditam. E nós não podemos falar nada do que as pessoas acreditam, certo? Eu penso assim, toda religião tem o seu momento e cada um acredita naquilo que realmente o faz crer, né? Mas, dentro daquele socorro que nós estamos falando esta noite, né? Qual é o maior socorro que nós devemos pedir ao Senhor? O socorro espiritual. Espiritual. Mas o que é o socorro espiritual? É mais complexo, não é? Mais complexo, bem mais complexo, vai muito mais além do que... Porque sabe por que é mais complexo, pastor? Porque nós pedimos, clamamos, louvamos, honramos o que nós não conhecemos. Sim. Nós apenas achamos ou acreditamos que existe, né? O socorro espiritual. Mas as pessoas têm que entender que para esse socorro acontecer, o que precisa? Aí aprofundou um pouquinho mais. Precisa, o que a pessoa precisa? Primeiramente, eu creio que um coração voltado em acreditar, né? Em acreditar que aquilo vai dar certo. É um paradigma. É um caminho. É um caminho. É um caminho. Né? E eu creio que a partir disso aí as coisas começam a se desenrolar. Mas... tem todos os seus poréns, né? O socorro vem de Deus, ele é um estudo profundo, um dos mais profundos dos Salmos. Porque as pessoas interpretam hoje como socorro determinadas situações, sabe quais? Ore ao Senhor que vai dar tudo certo. Não vai. Não, nem sempre. Se não existir algo mais profundo, que é o que você acabou de citar, fé. Sim. Vamos ver o exemplo da irmã Maria. Ela tinha um problema nas mãos. Isso não é só ela, você também, porque os dois fizeram mesmo, ou mais fé, menos fé, mas fizeram. Um problema na mão que seria o óbvio de muitas pessoas desistir. Põe num hospital, qualquer lugar lá, numa clínica, enfim, e deixa lá. Não. O maior socorro, ele veio de Deus, mas porque existia por trás disso algo chamado fé. Se você não acreditar no impossível, que sentido tem você acreditar na vida? Porque a vida nossa já é impossível. A gente já pensou para pensar? Pulmão, rim, coração, fígado, todos esses elementos dentro de nós. Certo? Certo. Mas o que faz bater o coração? Você já pensou? Não tem sentido. Não tem sentido, né? O negócio fica lá o dia inteiro, não tem uma bateria, não tem nada. Para acender uma luz tem que ter energia. Para acender um fogão hoje tem que ter, né? Alguma coisa tem que ter. E as pessoas ainda não acreditam que existe algo chamado espírito. Verdade. Né? Porque as pessoas
perderam a fé. O próprio Jesus disse, pessoas de pouca fé. Imagine que a sua esposa, desde quando ela percebeu ou soube que existiu algo de errado, né? Isso não parou a vida, nem a de vocês. Não. Pô, a vida segue. E vamos fazer de tudo para que o nosso filho seja vencedor. E hoje ele é um vencedor. Sim, correto, pastor. Isso tem que ser transmitido para todos que estão assistindo o programa Por Trás das Câmeras, entender que aquela parte chamada deficiência não é obstáculo de vida. Não, nem um pouco. Ela não é nada, é apenas uma barreira que foi criada, mas que pode ser quebrada. Porque tudo na vida que tem barreira, nada impede da gente seguir em frente. Só não segue em frente quem não tem coragem. Ou não é isso? Verdade, verdade pura. Porque se você não tiver coragem de encarar a vida de frente, que sentido tem a vida? Nenhum. Aquele coraçãozinho fica lá, tuf, tuf, tuf. Mas tem prazo. Tem. E com quando certeza. chega esse teu prazo, você vai responder sobre tudo aquilo que... Então, a gente tem que entender que, né, todos que estão ouvindo, participando, que tem um detalhe. A deficiência física, independente do que ela seja, ela não é barreira. Correto. Ela é uma aprendizagem. E todo dia a gente aprende. Exatamente. Todo dia você tem um momento que você vai aprender e vai dizer assim, nossa, eu nem sabia disso. Uhum. Quantas coisas vocês aprenderam com o Dudu? Porque, na verdade, eram vocês que tinham que ensinar o Dudu, mas muitas vezes inverte. Isso, Ele que é ensina, verdade, ele que ensina ensina. vocês. Né? Quantas etapas o Dudu passou para vocês chegarem aonde vocês chegaram? Uhum. E quantas surpresas? E ele pela vontade dele de ter aquela melhora, aquele negócio, ele acabava dando ânimo. Exatamente. Era ele que dava o ânimo, entendeu? Porque daí quando a pessoa não tem vontade daquilo, daí você acaba perdendo ânimo. Mas como ele é a pessoa mais interessada, ele dava ânimo para aquela situação. Exatamente. Porque nós estamos aqui fazendo um programa, ele está ali filmando, Tá. porque ele quer, sabe, é motivacional. Uhum. Algo que motiva ele. Mas quem que tem que estar mais motivado são os pais. Sim, correto. São os que vivem ao redor dele. Por quê? Todo mundo, todos nós, dependemos e necessitamos de motivação, Verdade. né? E quer um filho melhor para motivar um pai e mãe? A pergunta retórica, de onde me virá o socorro, destaca a limitação humana diante de adversidades. O salmista, no entanto, responde pontualmente, meu socorro vem do Senhor. Essa afirmação expressa uma confiança profunda no Deus Criador, aquele que sustenta o céu e a terra. Olha que interessante. Nós estamos vivendo agora um momento, dentro desse contexto mundial, que é o tal do IA, que são essas novas modernidades. Agora tem o Atlas I3 que está vindo aí, que é um monte de babosos. Até que era até uma aeronave alienígena. Mas estão falando Tão ainda. falando, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, e muitas das vezes nós criamos a dificuldade. Sim. nós Muitas das procuramos. vezes, geralmente é assim. Nós procuramos. Porque assim, olha a bênção que Deus deu para vocês. Ah, meu filho tem problema. Não, teu filho não tem problema. Quem tem problema é você, que acha que teu filho tem problema. Verdade. E eu, lá em casa eu não tenho o costume de tratar ele como deficiente. Tem que tratar ele normal, ele é uma Tratar ele pessoa normal. Ele tem que fazer as obrigações dele. Ele arruma a cama, ele arruma o quarto. Se tiver que precisar levar uma Sim, palmada na bunda, vai levar mesmo. De vez em quando à vontade mesmo, né, Eduardo? E dar uma... Mas por quê? Porque é a lei da natureza. Sim. Mas nós estamos convivendo uma outra situação. A lei da vida. Verdade. Que é completamente diferente da natureza. Porque a natureza seria o bem e tudo bom, né? Mas quando Correto. a gente tem um problema dentro desse contexto da vida, nossa vida espiritual, mas na nossa vida pessoal também, é que muitas vezes nós não conseguimos entender que nada na nossa vida é barreira. É confiança soberana em Deus. Verdade. Pensa assim, né? A gente tem que pensar assim, se todo mundo naquela época, no passado, existia o mesmo problema, porém aquelas pessoas recebiam dos tabernáculos uma ajuda, que a gente chama de dízimo, né? Que o pessoal
colocou como popularidismo, né? Que não tem nada a ver com a realidade do passado. Né? Porque o dízimo é colocado no Velho Testamento e não no Novo Testamento. Né? Mas eles tinham. Hoje é o contrário. As pessoas que nascem com problema, até o SUS, a assistência eles dão. Mas tem uma barreira que é chamada barreira sociedade. Sim. É a parte mais difícil de se lidar. Que a tal de sociedade que para mim não serve para nada, tá? Nunca me ajudou em nada. Nunca me deu R$1 no bolso. E se eu não levantar de manhã e trabalhar na sociedade, não vai me ajudar. A gente vê assim, ó, que a sociedade ela tem 2 paradigmas. Tem pessoas boas que entendem e que fazem de tudo para as pessoas com problema de deficiência evoluir, Sim. crescer mentalmente. E as igrejas ou a família evangélica tem que fazer com que isso cresça espiritualmente. Então, a sociedade economicamente e a igreja espiritualmente. Verdade. Esse é o conflito hoje. Porque as pessoas não querem se envolver com as pessoas que têm alguma deficiência física. Tem uma dificuldade enorme. Não existe acho que nem muita lei para isso, né? Tem um estatuto, até a Maria sabe onde é que está certinho, né, do direito das pessoas com deficiência. Mas não são aplicados, né? Muito difícil, né? É difícil você ver a aplicação desse negócio que a gente vê aí não só aqui na cidade, mas em todo o país. A gente vê a parte de locomoção do deficiente, né? Para ele se locomover, pessoas que se importam, né? Pessoas que têm aquela vontade de ajudar. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo isso eu falo bem abertamente, que eu vejo que tem pessoas, até próprio ônibus, vai entrar no ônibus uma pessoa com deficiência, elas se afastam. Verdade. Mas para que isso? Qual o sentido disso? Não sei. Não tem lógica. Se a pessoa tem um problema, a gente deveria fazer o contrário. Aprender a amar para que essa pessoa se sinta mais confortável. Porque até mesmo, muitas vezes a pessoa entra dentro do ônibus com uma deficiência e as pessoas, ela fica até com medo, receiosa, acha que está fazendo algum mal. Quem está fazendo mal é as pessoas que estão se afastando. Verdade, pastor. Se eu pegar e prestar atenção aqueles bancos destinados a pessoas deficientes... Não são para... Não é para ter pessoas sentadas ali. Né? Porque a qualquer momento pode entrar uma pessoa ali, um idoso, uma gestante, uma pessoa com deficiência, e aquele banco está ali, tá ocupado, e muitas das vezes as pessoas não dão lugar. Não. Entendeu? Eu acho que se você não tiver confiança em Deus, o salmista, mais que ele fala neste salmo, mas ele também deixa concreto, com fé e com força, que nosso socorro vem de alguém superior. A compreensão e a soberania de Deus está dentro desse salmo. Ele próprio diz, vem da onde o meu socorro? Do Senhor. Se muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, parceiros, pessoas que estão nos acompanhando aí, eu nem sei quantas pessoas tem. 66 pessoas nos acompanhando, né? Para essas pessoas entenderem que muitas vezes o salmo, ele não vem só de uma só colocação. Ele vem dizendo o seguinte... Nós dependemos de alguém no céu como socorro. Mas e você? Já entendeu o que é um socorro? Você já entendeu o que o Senhor quer dizer com este tema? Dizendo, o Senhor é o nosso socorro? Sabe por que as pessoas não atendem, pastor? Porque as pessoas não entenderam que tudo para nós na vida existe de alguém que nos ama, de alguém que nos quer, de alguém que está preocupado com a nossa vida. Por que as pessoas não entendem que existem situações no nosso viver, no nosso dia a dia, né, que todo momento nós devemos olhar para o céu e dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, me socorre. Porém, nós temos que entender que é quando a gente está falando de um socorro verdadeiro. Sim. Agora, quando nós criamos umas situações, vamos pedir socorro, mas não vamos ser atendidos. Não. Né? Eu sempre peço ao Senhor, Senhor, ajude aquela pessoa que necessita, que está com um problema, transforme a vida dele, não num problema, mas numa ação. Eu acho que é isso que falta das pessoas, o amor profundo. Pastor, vamos pegar um exemplo bíblico,
né? Salmo 121, mas lá no Evangelho de Marcos, né? O cego Bartimeu, né? Enquanto ele gritava, Yeshua ben Davi, né? Tem misericórdia de mim, o povo falava para ele o quê? Ele não vai te escutar. A falta de apoio, a falta de... Hoje é uma palavra que está sendo muito usada, que é a empatia, né? Que é a mesma coisa que compaixão. A falta de compaixão do povo, né? Então, em vez de incentivar as pessoas, né? Acaba fazendo com que a pessoa regrida, né? Exatamente, mas pensa um pouquinho. Você falou da empatia das pessoas, que as pessoas elas são antipáticas. Sim. Isso é verdade, não tem nem o que falar. Mas as pessoas, sabem o que elas são? Elas não têm mais amor no coração. Você lembra do tanque de Betesda? Sim. Quanto tempo ficou aquele deficiente esperando? 38 anos esperando que o anjo descesse ou que alguém jogasse ele dentro do tanque, né? O Senhor... E quando Jesus vem e diz, pega a tua cama e vai-te, suma daqui. Aí Jesus falou assim, ó, cara, cansei, não sei o que você está esperando, você era capaz de pular no tanque. Você tinha capacidade, mas você estava esperando o quê? Com que alguém fizesse algo para você. Quantas vezes as pessoas que têm necessidades especiais, né? Elas não precisam de ajuda das pessoas, ou muitas vezes elas se acomodaram, é verdade, com a ajuda das pessoas. Então, portanto, eu sempre falo, a pessoa que tem um problema de deficiência, ela pode muito bem girar esse parafuso, esse pino, e transformar a vida dela melhor, como o Dudu está fazendo. Ele não está querendo saber se os outros estão preocupados com ele. Ele quer chegar longe. E todo mundo que tem problema de deficiência, claro, tem pessoas que são incapacitadas, casos, né? Infelizmente, não tem mais retorno. Por exemplo, pessoas que estão do pescoço para baixo, com problemas, tem pessoas que não conseguem caminhar, nem usar até a própria, mas o restante, eu vejo cadeirante melhor do que muitos de nós. Pensa melhor, anda até melhor, porque ele anda na carreirinha dele, parece um furacão. Não é assim? Verdade. Então, mas não existe limitações para quem tem problema de deficiência. O que existe é preconceito e empatia das pessoas. Verdade. Né? Que as pessoas interpretam que, coitadinho, ninguém é coitadinho. Dudu, que nem o Dudu é meu amigo, ele não é coitadinho. Não, ele não é. Não é mesmo. Ele é um cara batalhador, vencedor. Você, a sua esposa, a sua família, são batalhadores, vencedores. Então, transformar a vida de uma pessoa que tenha um pouco de deficiência ou mais deficiência numa vida normal é bom para o ego da própria pessoa que está passando por esse processo. Porque a gente tem que entender que eles não têm limitações. O que tem é limitações que a sociedade implantou. Não é isso? Porque as pessoas não têm... Ninguém tem limitações. Nós nunca tivemos. Nós fazemos o que queremos, da forma que quisermos, sem limitações. Sim. O deficiente é igual, é uma pessoa comum. Ah, ele é mais limitado porque não consegue... Tá bom, mas continua sendo comum. Continua sendo um servo e um filho do soberano Deus. Verdade. Não é verdade? Então não existe limitação. Porque se Deus permitiu que acontecesse isso, é mais complexo. Porque se Deus permitiu que aconteceu isso, é porque vocês, a sua família, tinham que passar por isso para entender que existe um Deus e que vocês fazem parte de alguém vencedor. Tudo é um projeto, né? Exatamente. Poder assim, dessa forma que você... Como que você vê isso? Eu vejo dessa seguinte forma mesmo, pastor. O Deus, ele não dá uma carga para quem não, determinada carga para quem não consegue carregar. Ele vai dar aquela prova ou aquele desafio. Vamos falar desafio, né? Porque no mundo que nós vivemos hoje, criar filho, aí e com deficiência ainda, né? Então o desafio que Deus impôs a gente, eu creio que não foi um desafio assim, nossa, eles não vão conseguir. As pessoas olhavam e falavam, não vai conseguir. Pois é, porque ele passou por uma superação, né? Sim. Porque hoje eu vejo o Dudu como uma pessoa normal. Não vejo nada. Ah, tá com um problema na mão, daí ele consegue mexer. Ah, ele anda meio... Daí ele consegue caminhar. Ele consegue respirar. Ele consegue falar. Ah, mas consegue falar, ele se interpreta. Sim. Ele sabe o que está querendo. Isso mesmo. E juntando a fé e todo o trabalho médico que teve, né? A mãe dele
né? Eu não cheguei a acompanhar essa parte. A mãe dele exerceu muito bem a fé dela. Ela foi fazer uma campanha numa determinada igreja, acho que ela contou sobre isso. Creio que ela contou no início do programa. E ela utilizou a fé dela. Então, eu Ela acho... utilizou aquilo que a gente estava que nós começamos, de onde vem o nosso socorro, né? Exatamente. Ela já chegou aqui, né, irmã Maria? chegou. E a convidada dela, né? Tá aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Nós dois vamos, acho que, deixar a irmã Maria aqui Chamar o com os intervalo. convidados. Vamos ouvir um louvor e, na sequência, né, eu também queria agradecer o Leandro da Silva, que está aqui conosco, né? Boa noite. boa noite. A minha esposa, Ali Doer, também está assistindo. E mais alguns outros participantes que estão conosco, acompanhando, né? Por trás das câmeras. Imagine só que hoje nós falamos sobre o Salmo 121, capítulo 1, versículo 2. Da onde vem o seu socorro, o nosso socorro. Também falamos um pouco sobre... a sociedade que nos traz limitações para quem tem deficiência, não importa o tipo de deficiência, né? O mais interessante é que todas as empresas pedem PCD, mas não estão preparadas, né? A ideia foi nós mostrarmos que nenhuma pessoa com deficiência é limitada. A pessoa com deficiência, a força de vontade e a vontade de vencer, tenho certeza Verdade. que derruba muito marmanjo por aí. E Demais, muita marmanja, né? demais. Que mostra que, né, que as coisas acontecem, é só você deixar, como diz, a água correr, água fluir, fluir, que é. desça o rio, mas não tem limitações para quem tem deficiência. Vamos ouvir um louvor e na sequência estará a irmã Maria com a convidada dela. Eu agradeço muito, né, poder falar um pouquinho do Salmo 121 e agradeço também a oportunidade de ter entrado hoje com o programa, né? Mas vamos estar aqui mais outras vezes e que Deus abençoe cada ouvinte em nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com a minha convidada, Giovana, mãe da Ariadne, e vamos falar do tema hoje, que é o tema da deficiência intelectual. Certo, Giovana? Correto, é isso mesmo. A Giovana, ela está aqui conosco pela primeira vez, claro, né? Porque é a nossa segunda vez do programa. Mas a Giovana já fez um compromisso aqui comigo que ela vai vir um dia apresentar sozinha. Ela vai me substituir aqui. Nas férias da Maria. Ela vai, viu? Já achei uma substituta para as férias. Brincadeira, pessoal, mas é sério. A gente tá rindo porque nós se atrasamos um pouco, mas a gente conseguiu uns substitutos aqui que fizeram bem a parte deles e seguraram pra gente até a gente chegar. Como a vida de uma mãe atípica não é nada certinho, então nós tivemos uns contratempos. Mas para honra e glória do Senhor, estamos aqui para dar continuidade ao programa. Giovana, me conta uma coisa. Como que foi esse início teu nessa caminhada quando você, né, logo depois do nascimento da sua filha? Bom, a minha filha, quando nasceu, ela não tinha nada, né? Ela veio a se tornar uma criança especial aos 5 meses, quando ela teve a meningite bacteriana. E ali nós ficamos uma semana correndo com ela ao pronto-socorro e, por negligência médica, foi tratado como uma virose. Então, quando os médicos descobriram do que se tratava, ele já estava bem avançado. Então, ali nasceu uma nova mãe, né? 5 meses de mãe e ali nascia uma mãe atípica. 5 meses de mãe e 5 meses depois nasce a mãe atípica. Mãe. Então, você teve 2 nascimentos como mãe. 2 nascimentos, 2 vezes. Uma vez eu virei mãe e 5 meses depois eu virei mãe atípica. E tem diferença de uma mãe para uma mãe atípica? Olha, se eu falar para você que não tem nada de diferente, eu vou estar romantizando, né? Vou estar a maternidade, assim. E quando você se torna mãe, você renasce, você nasce novamente com teu filho. Você, aquela pessoa que você era antes de ser mãe, ela deixa de existir. E quando você se torna mãe atípica, é um novo renascimento. Você tem um mundo completamente estranho, que você desconhece, né? Você passa para o outro lado do muro. É tudo novo. Então, é 2 vezes novo, né? 2 vezes. A primeira por ser mãe e a segunda por ser mãe atípica. Te entendo. Te entendo bem o que você está me passando. Apesar que a Giovana tem só a Ariadne, né? Só Ariadne, tenho só Ariadne. Com 18 anos agora, só Ariadne. E como é ter uma menina de 18 anos? Eu falo que ela é uma criança grande, né? Ela é uma criança no corpo de mulher. Então, ela ficou, por conta da meningite, ela ficou com sequelas, onde atingiu a maior parte o intelectual, tem algumas questões motora. E, né, a nós que somos mães atípicas, a gente sabe que nunca vem uma coisa sozinha, sempre uma coisa puxa a outra. Então, já tem um TDAH, tem uma hiperatividade, um pouquinho de, né, para não ser só muito simples na vida da mãe atípica, então sempre tem um pacotinho completo. Eu falo que eu tenho uma criança grande, né? Ela é uma moça, um corpo de mulher, mas a cabeça de uma criança, uma menina. E linda, né? Linda, né? A mãe fez com bastante carinho. Depois, pessoal, eu posso estar apresentando ela aqui. A gente vai trazer ela para dar um oi ali no microfone. Giovana, e como que foi essa relação, quando essa notícia chegou à família? Como a família também reagiu? Então, Maria, na verdade, eu não tinha contato com esse mundo. A gente tem esse contato bem superficial, né? Das pessoas com deficiência. Você só tem esse contato mais íntimo mesmo quando você passa por esse lado do muro. Então, na verdade, a notícia ela chegou de uma forma bem
numa pancada mesmo, porque a minha filha ela chegou num nível máximo de dosagem de remédio, ela ficou entubada, ela ficou em coma. Então o médico chegou para mim e falou assim: mãe, se a tua filha sobreviver, ela vai vegetar numa cama. Eu não posso te dar esperança de você imaginar que a tua filha vai andar, vai falar. Não, ela vai vegetar numa cama. Então, eu acho que a maior pancada foi aí que eu recebi. Então, dali para frente, tudo que Deus me proporcionou de resultados positivos foram bênção. Mas eu nunca parei na época para pensar assim, como seria, né, ser mãe atípica, o que seria, o que estaria acontecendo. Eu sempre fui descobrindo no dia a dia mesmo. É até porque mãe atípica é um novo nome agora, né? Exato. Não era mãe atípica. Como que era mesmo o nome? Eu acho que era mãe especial, né? Pessoa com deficiência. Não tinha, Mãe especial. não tinha muito, né? Acho que a gente era sempre meio deixado de lado, assim, né? Agora que a gente está começando a alguém enxergar a gente, assim, a mãe de uma pessoa especial, a mãe atípica. Mas até há pouco tempo não existia, né? Eu vejo assim, fui chamada muitas vezes de mãe especial. Isso nunca me incomodou. No meu caso, nunca me incomodou, porque é que nem eu já comentei num programa anterior, as pessoas também, como nós, elas às vezes vão saber, vão entender quando elas passam para o outro lado do muro. E a gente vai aprendendo, convivendo. E tem coisas que não adianta a gente ficar bravo com as pessoas, a gente precisa informar as pessoas. Agora, se a pessoa já foi informada, aí, né, é uma outra questão. Eu falo que quando nós temos uma criança, nós perdemos identidade. Você deixa de ser a Maria, você passa a ser a mãe Dudu. Todo mundo me conhece como a mãe da Ari. Muita gente não conhece o meu nome. Me conhece como a mãe da Ariadne. E eu acho que você também passou por isso. E depois, quando você passa, né, a ser mãe atípica, você passa a mãe especial, a mãe daquela criança especial. E eu tenho essa visão como você. Nunca vi como um preconceito, algo do tipo, não. Mas, assim, recebi, sempre peguei para mim por um lado positivo. E como você falou, sempre tentei compartilhar tudo isso. Eu não sei você, na tua experiência, se você teve, assim, todo esse acesso, se as pessoas compartilhavam com você. Para mim, as informações nunca chegaram tão simples, tão fáceis. Assim. Nunca foi fácil saber o que a minha filha tinha de direito, o que eu poderia fazer por ela. Sempre foi, vamos dizer assim, na garra mesmo. Sempre no susto, sempre no dia a dia mesmo, assim. Na verdade, nós vamos conquistando sempre no dia a dia. No dia a dia, até mesmo tendo algumas leis aí, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós não conseguimos nada assim, né? Hoje mesmo eu comentava com você que tudo que a gente vai fazer é sempre mais difícil. Até mesmo vir num programa, né? Até. Exato. Nunca é assim o básico, né? O nosso básico sempre tem mais coisas. Às vezes as pessoas acham que você se atrasa porque você estava dormindo um pouco mais ou alguma coisa assim do gênero. Mas a gente sabe que por trás disso tudo existe algumas coisas que desencaixa. Exato. Né? Então, assim, a gente faz um cronograma, faz um planejamento, mas nem sempre a gente consegue cumprir esse planejamento. Não, infelizmente. Mas mesmo assim você não desiste, né? Não tem essa opção de você desistir, né? Nós, mães, ainda mais mães atípicas, não temos essa opção, né? Eu não tenho. Então, nós se conhecemos já há alguns anos, né? Inclusive, o Eduardo e a Ariadne estão ali os dois sentados, um do lado do outro, e eles dançam juntos, né? Sim. Eles participam de um grupo de dança que é fisioterapia com dança. Você quer falar um pouquinho de como foi que... Você lembra quando eles se conheceram? Eu conheci o grupo de dança, foi através da escola da Ariadne, né? A Ariadne, ela estuda numa escola especial. E a escola ela ganhou alguns convites para a gente assistir o espetáculo da companhia de dança. Então, foi através desse convite, nós aceitamos, fomos
numa apresentação e, assim, a gente se apaixonou mesmo e eu falei, bom, eu tenho certeza que a minha filha vai querer estar lá, né? E, realmente, eu procurei, me informei, busquei as pessoas, pedi uma oportunidade, a porta se abriu e a minha filha sempre foi muito bem recebida. Ama a companhia de dança, ama todos, e de lá que a gente se conhece. Ela tem amizade com o Du, e nós mães que ficamos ali na espera por eles, né? Quando tem as aulas, também nos conhecemos ali. E já tem alguns anos já. Alguns anos, eu não lembro quantos anos, mas tem bastante tempinho, né? Apesar do Eduardo ser aí quase 10 anos mais velho que o Eduardo, mas a gente já se conhece há algum tempo. E nessa caminhada toda, no início, quando você soube que sua filha ia precisar fazer tratamentos, o que te passou pela cabeça? Então, assim, Maria, na época, eu tinha uma vida bem corrida, né? Você se torna mãe, você precisa conciliar tudo, o trabalho, o teu dia a dia, correria da criança. E, assim, foi uma fase bem esmagadora, vamos dizer assim, porque quando você sai do hospital, quando você recebe a alta, todo mundo fica feliz, né? Porque vai para casa e começa assim um novo ciclo. Mas para nós que somos mães, começa uma nova luta, porque ali foi uma luta bem intensa de exames, de médico, pediatra, neuro, e físio, e fono, e assim foi por alguns anos. Então, falar assim pra você que eu acho que eu entrei num modo automático, né? Não tinha muito tempo pra pensar, pra ficar cansada, nada. Porque ela precisava e você sabe que precisa e você precisa fazer. Porque se você não fazer, não tem outra pessoa pra fazer. E ela precisa. Então, eu acabei entrando no modo automático e ali, por alguns anos nessa luta. Quando ela saiu do hospital, os médicos falaram para você da questão do como seria o movimento, se ela iria andar, como que foi? Então, quando a minha filha ela foi pra casa, eu falo que a minha filha foi um milagre, né? Ela nasceu 2 vezes, né? Quando eu fui pro hospital, ganhei ela veio perfeitinha pra casa, não tinha nadinha. E quando ela voltou do hospital, que ela ganhou alta, ela voltou um bebê recém-nascido. Porque ela voltou molinha, como você pega um bebê recém-nascido. Ela não tinha movimento nenhum mais. Então, ela renasceu. Então, foi desde o início, a gente não sabia se ela ia ouvir, se ela ia enxergar, se ela ia andar. E os médicos não davam expectativa de nada, né? Então, eu fui só no dia a dia mesmo correndo atrás, e com físico, em fono, em médico, em exame, para daí descobrir lá na frente o que poderia acontecer de bom ou não, né? E você trabalhava, Giovana? Eu trabalhava. Na época, eu trabalhava em shopping. Então, para eu poder conciliar tudo isso, porque não sei como que é o horário de funcionamento hoje do shopping, né? Isso tem 18 anos já, mas na época a gente trabalhava 6 horas por dia. Então, na época eu trabalhava numa empresa muito boa e os meus chefes também eram muito queridos. Então, eles me ajudavam muito, eles tinham essa compreensão. Então, eu fazia um horário da tarde, que eu fazia das 4 às 10, para poder fazer toda a correria com a minha filha na parte da manhã até as 3 da tarde. Então, muitas vezes, meu dia começava lá às 6 horas, eu ia para o hospital, fazia um exame, fazia uma fono, tinha pediatra, e todo dia sempre tem alguma coisa. Quando eles são pequenos, você sempre tem alguma coisa. E daí depois eu ia trabalhar. Em algum momento você ouviu de alguém para você parar com isso? Na questão, você De levar ela para os tratamentos, que não ia adiantar? Sim, ouvi muitas vezes. Muitas vezes eu fui desanimada, assim, né? Muitas vezes, sim, ouvi muito. E você não, né? É claro que você não ouviu essas pessoas, porque a gente vê o resultado hoje, né? Que você continuou firme no propósito. Sim. E você sabe que é um propósito, né? Sim, é um propósito. Eu falo que a minha filha, ela é um propósito de Deus, sim. Ela é um milagre de Deus, né? Hoje a gente vê ela ali e é como você falou, assim, realmente, né? Deus colocou a mão, porque se não fosse as mãos do Senhor, a minha filha não teria sobrevivido, né?
como os médicos chegaram a falar pra gente na época, né? Se a tua filha sobreviver, ela vai vegetar numa cama. Então, graças a Deus, a minha filha ela é um milagre, né? Eu ia te perguntar, ou até posso te perguntar, que é exatamente o que você acabou de responder, mas você pode complementar. Quando você percebeu, nessa fase inicial, a mão de Deus? Então, eu sou cristã, né? Então, assim, Deus é a minha base, é a minha alicerce, é tudo pra mim. E eu cheguei num ponto, quando a minha filha estava na UTI, né? Ela teve muitas crises de convulsão. Ela teve 2 paradas cardio numa noite. Eles tiveram que reanimar ela. E no dia seguinte, o médico chegou pra gente, falou tudo o que tinha se passado naquela noite. Foi uma noite muito difícil. E foi por pouco, assim, para eles conseguirem mesmo reanimar ela e tudo mais. E foi nisso que o médico falou pra gente. Se ela sobrevivesse, não era pra eu ter muita esperança, porque ela ia vegetar em cima de uma cama. Então, diante de todo esse cenário, eu lembro que eu sentei numa cadeira lá na UTI e eu falei pra Deus. Falei, Deus, o Senhor me deu lá de presente, mas se for pra minha filha ficar sofrendo aqui nesse hospital, nessa UTI, com várias crises de convulsão, e se for para ela sofrer, então leva ela embora. Ou o Senhor me dá ela, né, para eu cuidar, ou o Senhor leva para o Senhor. E o Senhor me deu, pela misericórdia. E o Senhor é misericordioso, né? Muito. Nós vemos todos os dias as mãos do Senhor sobre nós. Sempre. Hoje eu falava isso para você no momento que a gente se dirigia para cá. Como Deus cuida dos descuidos da gente. Porque como nós somos mães atípicas ligadas em 220, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, nós percebemos como essa mão do Senhor, ela tá ali amparando, né? Cuidando mesmo, livrando. Tem livramentos que eu tenho certeza que a gente nem percebe, mas que Deus está livrando. Hoje mesmo eu percebi, né, questão de lugar onde que eu estava e tudo, deixar o carro com a janela aberta, computador e celular e tudo, e Deus cuida sempre. Sim, é verdade. Mas a nossa ansiedade, ela fala mais alto, né? Nós temos uma ansiedade que às vezes não deixa a gente descansar no Senhor. E a partir do momento que você começa a descansar no Senhor, que a gente começa a viver isso com o Senhor, o nosso fardo fica mais leve. Não sei se você também sente isso. Sim, é como você falou, a ansiedade, ela nos maltrata, né? Ela judia, né? É verdade, eu não sei você, mas eu lembro quando a minha filha era pequena, então a gente fazia toda essa correria de médico, de físio, de fono, todos os tratamentos possíveis a gente fazia porque você quer o melhor para o seu filho. Então você, né, luta incansavelmente. E você sente essa ansiedade de saber como que vai ser lá na frente. E quando a minha filha era pequena, eu ficava, Senhor, a minha filha vai andar. Eu tinha essa preocupação e eu queria dar o máximo de mim para fazer a minha parte para que o Senhor ficasse com a dele. Mas a gente sabe que a gente também tem que correr atrás da nossa parte. Então, você luta, mas igual você falou, a ansiedade muitas vezes ela maltrata. E quando você aprende a descansar no Senhor, realmente o teu fardo, a tua cruz, ela fica um pouco mais leve mesmo. E assim, né, eu vejo assim que a ansiedade, se você ficar, meu Deus, vai acontecer isso quando? Ai, porque o Senhor, né? Porque Deus faz promessas. Só que ele cumpre no tempo dele. E o tempo dele não é o nosso. Exatamente. Né? O tempo dele não é o nosso. Exatamente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E durante esse fazer, tem um processo, né? Que dói, muitas vezes dói, porque você, é como você falou, a ansiedade, ela te aperta muito. E você só para de sofrer um pouco quando você aprende realmente a descansar no Senhor. Então, você sabe que Deus tem uma promessa, você sabe que Deus faz, Ele faz mesmo, e a gente faz a nossa parte. Muitas vezes
as pessoas, né, que estão ali próximo não acreditam na gente. Como você falou, muitas vezes eles desanimam a gente, né? Ai, por que isso? Pra que tanta coisa? Pra que você fazer isso? Não vai ter resultado. Mas eu agradeço a Deus por eu não ter olhado pra ninguém e ter continuado, só acreditando na promessa de Deus. Tem uma fábula, né, do sapinho. Tem, Você sabe ela? que ele é surdo, que ele vai fazer uma corrida, né? E todo mundo vai desanimando ele, e ele continua e ele consegue chegar, acho que no primeiro lugar, e eles vão lá conversar depois com ele é surdo, né? Então você não pode dar ouvido pro que o povo fala, né? As pessoas que desanimam você, né? Então, o sapinho, bem isso, o sapinho, ele achava que estavam torcendo por ele, e ele se empolgou, né? E foi, e teve êxito ali na conquista do primeiro lugar. Mas mal sabia ele que as pessoas estavam desanimando, os outros sapinhos estavam desanimando ele, desmotivando. Então, assim, eu vejo hoje, é mais fácil você juntar 10 pessoas para fazer o mal do que você conseguir juntar 5 para fazer o bem. Sim, verdade. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a mentira, onde a calúnia, a defamação, ela prevalece. Sim, sim. E você tem pouco apoio, né? Às vezes a gente passa até por preconceitos, com pessoas próximas mesmo, nem são de, né? Às vezes você acha, vou passar preconceito, vou passar situações só com pessoas estranhas na rua, e não. Tem pessoas muito próximas a gente que você passa por isso mesmo. Mas isso, alguma vez, assim, você sentiu que te abalou de uma forma que veio te afetar, que você veio a parar em algum momento, ou você nunca parou? Não, nunca parei, assim, nunca me afetou. Ao contrário, acho que quanto mais as pessoas criticam, mais as pessoas duvidam, eu acho que serve de combustível para me fazer correr atrás. Muito linda a sua história. Eu já conhecia um pouco dela, né? Mas eu conheci mais agora esses últimos dias que a gente andou conversando um pouco mais a respeito. Porque a gente está ali junto, mas a gente respeita o limite de outro. E para nós estamos num ambiente onde, né, é normal. Sim. A nossa vivência. Eu falo que o nosso tempo que a gente se encontra lá é a terapia das mães, né? Exatamente. A gente conversa, a gente troca umas ideias, troca informação, a gente desabafa, a gente dá risada. Mas, como você falou, a gente sempre respeita o limite do próximo ali. E assim a gente vai seguindo todos os dias. A gente vai chamar agora um intervalo, vamos ouvir um louvor e depois a gente volta com mais sobre a história da Giovana com a Ariadne. Eu sinto o amor de Deus em mim, canto louvo a Deus sempre assim. Ele é rei, e bem ao meu lado está sempre comigo. Eu clamo, ele ouve, dá prazer. Eu chamo, ele responde, tudo vê. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Nenhuma treva poderá me destruir. Deus é o meu escudo, livra-me. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Quando o vento começar a soprar, Jesus levanta a voz e vai cessar. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Não sou do mundo, sou de Deus. Já fui comprado pelos céus. Tenho um amigo
Oh, aleluia, cantando hosanas, a ele vou. Não sou do mundo, sou de Deus. Já fui comprado pelos céus. Tenho um amigo, morreu na cruz. Me deu a vida, sim, Jesus. Oh, glória, aleluia, ao Cordeiro do Senhor. Oh, glória. Voltamos e vamos continuar aqui com essa história linda, né, de superação, que todo dia é um dia superado. Todo dia a gente consegue vencer mais um obstáculo, né? Então eu vejo assim que todo dia o Senhor renova nossas forças. Ao acordar, nós temos as nossas forças renovadas. Eu estou aqui com a Giovana, mãe da Ariadne. Nós voltamos agora do bloco, para quem está entrando agora na live, no programa. A gente está voltando do intervalo e nós vamos continuar falando sobre, fazendo essa entrevista com a Giovana. Giovana, hoje, olhando para trás, né, o que você aprendeu com a Ariadne? O que ela te ensinou? Eu falo que eu aprendo todo dia um pouquinho, né? Não é ela que aprende comigo, eu sendo mãe. Ela me ensina todo dia a lutar, a nunca desistir. E por ela, né, por conta de toda essa reviravolta que Deus permitiu, a minha vida ela mudou, os planos, né, os projetos. Então, ela me proporcionou novos sonhos, novas metas, novos projetos. E todo dia ela me ensina a superar os obstáculos. Tudo que a vida te diz não, ela sorri para mim e eu venho como um sim. Então, em Isaías 40, 29, vai dizer assim: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Não tem nenhum vigor. Você concorda? Eu concordo. Você acha que essa passagem em Isaías fala conosco? Sim, muito. O que seria esse vigor na sua vida? Eu acredito que eu falo que nós, não sei as mães comuns, mas nós mães atípicas, você pensa muito mais em prol do seu filho do que de você. Então, assim, você como mãe atípica, eu digo, não uma mãe que tem uma vida mais tranquila, vamos dizer assim, que não tenha toda essa sobrecarga das correrias que a gente faz, de conciliar trabalho, de conciliar atendimentos, fisioterapias e etc. Mas eu digo assim, nessa questão, eles são, né, o teu vigor, Deus e eles, né? Então, primeiramente é Deus e daí vem eles, porque você deixa de você para fazer por eles, para viver por eles. Me diga algo assim, vou compartilhar algo que aconteceu comigo. Já teve um momento assim que eu me senti muito triste mesmo. E ao contrário de você, eu tenho mais filhos, né? Eu tenho 4 filhos. E o Eduardo é o mais velho. E no momento que eu estava com o Eduardo, até veio à memória o lugar onde eu estava. Eu estava com ele deveria ter na faixa de uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu estava subindo em direção ao Senep, lá no centro de Curitiba. Não sei se você também utilizou aquele espaço. Não. Mas você conhece ali. Sim, aham.
Aí eu estava subindo do Hospital de Clínicas até o Senep, é um caminho longo, e eu estava fazendo esse percurso a pé com o Eduardo no meu colo. E eu segurando ele, a bolsa, e nesse caminho me bateu uma tristeza, me deu uma vontade de parar e falar assim, ai, vamos voltar daqui para casa. Porque você tem, né? Você fraqueja também, porque você tem que estar né, o tempo todo forte ali, e em algum momento você se sente fraco. E daí eu me senti assim, sabe? E daí começou a vir as lágrimas no meu olho e eu comecei a chorar segurando o Eduardo no colo. Só que a gente tenta não chorar na frente deles, né? Principalmente quando eles são pequenos ali, eu não sei você, mas eu tentei o máximo não chorar na frente. E eu desci as lágrimas assim, e ele estava pesado, porque era um caminho longo e você sabe, você vai carregando 5 quilos, ele vai se transformando em Tem 10, mais a bolsa, e aquilo vai pesando. Sim. E nesse caminho, né, subindo aquele percurso ali, fui sentindo esse peso, né? E daí veio aquele cansaço, aquele desânimo, e daí você se perguntando, será que isso vale a pena? Será que se isso, né, eu devo continuar? Até onde eu devo ir? Será que não realmente as pessoas não estão certas? Não está na hora de eu parar, né? E aceitar, a palavra bem essa, né? Que as pessoas querem que você aceite que a criança tem deficiência, que ela não vai andar, que ela não vai falar e pronto, e guarda. Exatamente, guarda em casa. Guarda em não casa. saia com ela, deixa ela em casa ali, porque ela incomoda às vezes em alguns lugares que você vai. Eu passei mesma situação que você. Quando a Ariadne ela saiu do hospital, que ela ganhou alta, eu fiz um período assim de acompanhamento lá no HC. E lá assim, todo dia, né, tem muita gente. Então, eu lembro que por um período assim, não foi muito curto, toda semana eu precisava estar no HC 7 horas da manhã. Eu saía, pegava o ônibus, como você, com a criança no colo, mochila de um lado, às vezes com sombrinha, pegava o ônibus e chegava lá 15 para as 7, sem horário para sair de lá, mas eu sabia que às 4 eu tinha que estar entrando no meu trabalho também. E realmente, muitas vezes, as lágrimas descem, você vira para um lado, vira para o outro, disfarça, para você se manter firme na frente deles. Mas à noite, quando você coloca a cabeça no travesseiro, é a hora que você chora para Deus. Que você tem que chorar para Deus, né? Porque se você chorar por uma pessoa, o que acontece? Ela fala para você guardar a criança em casa. Vou falar para você o que eu ouvi de um médico. Um médico falou para mim. Ele falou, mãe, não tem mais o que fazer. É a mesma coisa que falar, guarda a tua criança em casa. Não tem mais solução. O estrago tá feito. Foi o que eu ouvi de um médico. Se eu desse ouvido para ele, eu tava com a minha filha guardada em casa. Ela tem alguma cirurgia pelo corpo? Não, cirurgia não. Ela tem só no pescoço onde foi colocado o catéter, né? Quando ela ficou internada. Mas cirurgia para ela andar, cirurgia para falar, nada. Eu também falo questão do Eduardo. O Eduardo também não tem cirurgias, né, desse tipo de cirurgia, porque às vezes falam, mexer para andar, ou vamos fazer uma cirurgia na perna, no braço e tal. Mas, graças a Deus, não precisou ser feita cirurgia. E daí, algumas pessoas acham que fisioterapia não adianta. Você acha isso também? Não, eu sou ao contrário, né? A minha filha tem 18 anos e até hoje ela faz fisioterapia. Ela faz através da dança, né? Que é a fisioterapia através da dança. E ela faz fisioterapia na escola onde ela estuda. Então, ela nunca parou com os atendimentos, TO, fono, físio. É que as pessoas, elas acham que fazer uma físio, uma fono, é como tomar um remédio para dor de cabeça. Em 15 minutos precisa fazer o efeito. E nós sabemos que não é assim. É a longo prazo. E por isso se torna desgastante. Cansa, né? Todo dia naquela rotina, você se empenha. E é no passinho de formiguinha, né? Não tem como acontecer assim, da noite para o dia, acabou, você está de alta. E quando você tem o diagnóstico que ele vem cedo, né? O diagnóstico já vem cedo e você inicia as terapias, isso é importante falar para as mães que têm crianças pequenas. Crianças com uma faixa de 1 ano, né? Que se elas já sabem
invistam nas terapias. Sim, porque faz muita diferença. Faz muita diferença no desenvolvimento da criança, né? Principalmente nos anos iniciais, né? Sim, Nos meses faz iniciais. muita diferença, muito mesmo. Porque nós que somos, né, da área da educação, nós sabemos que o desenvolvimento da criança inicia bem cedo. Então, todo estímulo que ele tem, que ela tenha, é válido. Então, não é só questão de, eu quero que faça fisioterapia, eu quero que faça um tratamento. Então, assim, eu vejo que a questão do aceitar, ele é... Quando a família aceita esse diagnóstico logo, que ela vê a necessidade de que vai ter que fazer os tratamentos e inicia esse tratamento logo, eu vejo que os resultados também aparecem mais cedo. Sim, sim. Como mãe, eu vou falar para você que eu não tive, assim, eu acho que eu não tive nem tempo, Maria, para não aceitar, para viver essa dor de se transformar em mãe atípica. É como diz, de viver o luto, sabe? Eu não tive tempo. Então, se eu tive alguma depressão, algo nesse sentido, passou batido, eu não sei te dizer, porque a correria era tão intensa que não deu tempo. Mas hoje, estando na parte da educação, nós temos contatos com bastante famílias que, de fato, elas não aceitam. E a gente vê o quanto isso prejudica na criança, no desenvolvimento da criança. O quanto seria muito mais aproveitoso, né, se essa mãe tivesse um suporte, porque nós mães atípicas, eu aprendi no dia a dia. O meu suporte sempre foi Deus. Então eu não tive ninguém sempre me ajudar, para me auxiliar. Eu não tinha acesso a uma psicóloga. Eu não tinha condições, porque você gasta muito com remédio, com tudo você gasta. Tudo gera custo. Então em momento algum você para pensar em você, para cuidar de si, sabendo que a tua filha precisa ali de você em todos os momentos. Então, eu vejo também hoje essa importância de acolher uma mãe, de dar esse apoio, esse suporte assim, para essa mãe, sabe? Eu acho que faria muita diferença também. Essa conversa, né? Eu acho que, assim, não precisava muito. Uma conversa esclarecedora, né? Já faria um efeito. Sim, às vezes um sorriso, um abraço é tudo que aquela mãe precisa naquele dia. E às vezes a gente vê o contrário, né? Sim. Bem ao contrário. Ainda mais se você chegar no ambiente de trabalho atrasado ou se você estiver estressada. Então você tem que chegar, eu falo que você tem que pegar sua volta calma, colocar uma roupa nova, colocar um sorriso no rosto e entrar em cena. Eu falo que a gente chora em casa, passa uma maquiagem e vai pra luta. E chora quando dá tempo. Se der tempo, você corre no banheiro, chora um pouquinho, desabafa ali, senão você deixa pra de noite. Mas você tem que estar sempre sorrindo. E doente, nem pensar, né? Não tem tempo pra ficar doente. Não dá tempo. Não. Por que não dá tempo, será, né? Não dá, né? É casa, é trabalho, é filho especial, é tudo, né? E me diga uma coisa. Hoje, com tudo o que você já viveu, com tudo que você já teve de experiências, né, com relação às terapias, com relação à convivência na sociedade, nas escolas, aonde você sentiu assim que você teve mais preconceito? Que a palavra preconceito, ela atingiu assim? Então, assim, a Ariadne, quando ela foi ingressar na escola, naquele tempo, não era tão simples, tão fácil as famílias poderem escolher, né, o acesso, se você queria colocar numa escola regular ou numa escola especial. E a minha filha, ela teve uma neuro que foi, assim, maravilhosa. Ela era muito acolhedora, ela não era aquela médica, assim, que chegava, te dava o remédio e tchau. Não, ela era uma médica amiga, ela conversava muito. Então, ela chegou comigo e conversou e falou assim: mãe, a tua filha, ela é muito bebê ainda para ir para uma escola. Ela não tem um entendimento de que ela vai lá para aprender. Ela vai para brincar. E realmente, ela falou para mim: olha, tenta segurar mais um ano. Mas por lei a gente não pode, né? É uma briga muito grande, né? Enfim. E ela falou: se você não conseguir,
tenta uma escola especial. Eu falei, opa, então ela me deu uma outra alternativa. Eu não conhecia escola especial, eu não sabia como funcionava. Então, a minha filha, ela foi para uma escola regular. E o primeiro ano, eu precisei, assim, falar o português bem claro, brigar muito por uma vaga na escola especial. E eu lutei muito para alcançar essa vaga. Porque eles não queriam, eles me negavam muito essa vaga porque ela tem a deficiência intelectual. Então, ela não tinha nenhuma síndrome. Então, eles não queriam. Então, a minha luta já começou por aí. Então, para eu conseguir, assim, eu acho que a minha maior dificuldade na época, porque, assim, eu não tinha experiência como mãe atípica, eu não tinha muita informação, eu não sabia muito, né, a quem recorrer, a quem pedir ajuda, a qual porta bater. Então, foi aí que eu conheci o preconceito em relação a ter uma filha especial. Que você percebeu que não era em todos os lugares, em todos, mesmo estando dentro da idade, existia uma barreira, direito, né? mesmo tendo direito, né? Mas ninguém te traz a informação, ninguém te acolhe para te ajudar, assim. É sempre você lutando mesmo ali. Então, foi ali que eu vi, assim, não, é uma diferença, é uma luta bem forte para você correr atrás do que eles têm por direito, né? É porque, na verdade, o que diz a lei é que todos têm direito a uma educação de qualidade. Exato. É exatamente isso que diz a lei. Exato. Que todos têm direito à educação de qualidade. E eu até me pergunto, às vezes, mas quando se fere o direito... A criança ou a criança com deficiência, ela está numa sala comum, né? Uma sala regular. Como aconteceu com a minha filha. Quando ela entrou, ela foi para a escola regular, numa sala com, acho que na época, uns 33 crianças. E ela tinha o profissional de apoio? Não tinha. E quando eu descobri, eu também precisei impor como direito dela. Então, sempre assim, aí que eu fui conhecer o preconceito cara a cara. Aí foi onde eu descobri as dificuldades. E eu descobri aí que nós, como mães atípicas, muitas vezes somos taxadas como as doidas, né? As barraqueiras, as mães que brigam por tudo. Mas, infelizmente, é sempre na garra, é sempre na luta, é sempre correndo atrás, provando por A mais B que teu filho tem direito e aquilo precisa acontecer. É porque até antes um pouco da gente entrar aqui no programa, eu estava acompanhando, e o pastor Maurício, ele estava citando de algumas pessoas que podem entrar no mercado de trabalho que têm deficiência. Mas tem uma coisa legal aí, que para você entrar no mercado de trabalho, você também precisa de qualificação. Pois é. E se você não tem uma escola preparada que te qualifique, como que você vai exercer uma profissão no mercado de trabalho? Não né? tem como, né? Não tem. A escola onde a Ariadne ela frequenta é a Escola Primavera, eu posso falar que é uma escola maravilhosa. Então, ela fez a primeira série na escola regular, né? E com muita luta, nós conseguimos essa escola, eu conheci ela e a minha filha tá lá, então, né? Já tem alguns anos. E essa escola, ela também trabalha com isso. Eles preparam, né? Eles vão fazendo a avaliação, vão vendo o desenvolvimento de cada aluno. Aqueles que eles conseguem enxergar ali, tipo, esse consegue ir para o mercado de trabalho, a gente consegue essa autonomia, eles focam também nesse trabalho do aluno também. E eles também preparam uma vaga. Então, a escola trabalha junto com o mercado de trabalho. Então, quando chega nessa fase, a escola consegue uma vaga junto com o mercado de trabalho e eles acompanham o aluno também. Só perguntando, essa escola, ela é uma PAI? Ela é uma escola especializada. É uma escola... ela não é a PAI, né? Mas ela é uma escola especial, né? É uma escola especial que, na verdade, ela é sustentada pelo município de Curitiba, né? Isso. Porque a lei é para que essas escolas acabem. Então, assim, Exato, você vê aí como que uma escola especial que hoje, mantida pelo município, né, a Prefeitura de Curitiba mantém, faz um excelente trabalho, né? A gente vê isso nesse caso lá desse colégio. E tá aí o governo federal, né, vindo com outras medidas, dizendo que não funciona, né, e toda essa questão. Funciona muito. Nós que temos filhos numa escola especial,
nós sabemos que funcionam. A escola da Ari, ela tem toda a parte pedagógica, tá? Ela tem, fora a parte pedagógica, ela tem toda a parte de atendimentos clínicos, fono, físio, tem TO. Eles têm, assim, fora tudo isso, esse atendimento, esse preparo para o mercado de trabalho, eles têm toda uma interação. É o mundo dos nossos filhos. É onde eles interagem, é onde eles têm a turma deles, ali eles saem, né? Então tem toda essa convivência e funciona. Funciona E muito. eles atendem até a qual idade? A idade da escola da Ari não tem o limite. Eu acho que hoje nós temos um aluno lá, eu acho que o mais velho está com 50 e alguma coisa. 50 e Alguma coisa. alguma coisa. Aham. Então, você veja assim, ela fica meio período? Meio período. Nesse meio período hoje, se essa escola parasse de funcionar, você sabendo que a sua filha tem todas as terapias, você já tem uma vida corrida, como seriam essas terapias? Então, Você já parou para aí, pensar? Já parei para pensar, porque antes dela entrar nessa escola, todas as terapias eu fazia, né, por conta, por fora. Então, todo dia você corre para um lugar, porque nunca você consegue um atendimento próximo à tua residência, né? Tem todo um deslocamento, o tempo, você precisa conciliar com o trabalho, com tudo. Então, a escola me proporciona tudo isso. Todos os atendimentos eu tenho no período da manhã. Se as nossas escolas especiais fecharem, toda essa correria precisa voltar. Porque nós precisamos manter os atendimentos, né? Físio, fono, uma TO, psicólogo, neuro, tudo isso a gente precisa manter. Então, realmente, assim, a escola, ela tem tudo isso. Mas se, porventura, nossas escolas especiais fechar, a luta da mãe dobra. Dobra e muito, né? Muito. Muito. Eu vejo porque eu já faço isso A mãe fora. que lute. Eu já faço isso fora, não faço, né? Não é junto no colégio, né? No caso do Eduardo, da faculdade. Então, eu já vejo que é difícil. Você tem que Sim. encaixar tudo. Sim, e a tua vida é em função deles. Todos os teus horários, tudo que você faz na tua vida é depois deles. Primeiro você precisa agendar certinho o horário da vida deles. Tudo que eles vão fazer, né? Atendimentos, o Eduardo está na faculdade, então a Ari está na escola. Tudo que você faz na tua vida, primeiro você precisa conciliar o teu horário com o deles. Não é a vida deles com a nossa, é a nossa vida com a deles. Que não é uma coisa muito simples de fazer, né? Não é mesmo. E me diga uma coisa, o que você hoje mudaria em relação quando você teve esse diagnóstico, você recebeu o diagnóstico da Ariadne, você, né, tinha feito tinham traçado um caminho para você. Você teve que mudar esse caminho, né? Você mudou essa rota várias vezes, pelo que a gente já conversou. E nesse mudar essa rota várias vezes, o que você mudou, que você fala assim hoje, essa rota não deveria ter mudado? Tem alguma rota que você fala assim hoje, essa rota não deveria ter mexido? Não, eu acho que quando se trata da minha filha, assim, mudaria tudo de volta, e o que precisar mudar daqui para frente, a gente muda de volta. Quantas vezes a gente precisar reprogramar o GPS e mudar, a gente muda. Então, parar jamais. Nunca. Não existe essa possibilidade, né? Então, até o final, estamos firmes e fortes. Sempre. E o que você diria para as mães que estão começando agora? Deixa um recado para elas que estão iniciando nessa caminhada de terapia, de escola, de busca de direito. O que você diria para elas? Deixa uma mensagem para elas. Eu diria que eu faria tudo de novo. Sempre. Quantas vezes precisarem. E é fácil? Não. Nós que estamos desse lado do muro sabemos que não é fácil. É um caminho com bastante espinhos. É um caminho que muitas vezes a gente chora escondido para o filho não ver. Mas eu vou dizer para você assim que com toda certeza,
cada lágrima vale a pena. E eu choraria tudo de novo. Tudo de novo. Porque cada lágrima, cada dia de luta valeu a pena. Então não desista, porque vale a pena. No final sempre vale a pena. Linda história, Giovana. Obrigada por você compartilhar a sua história conosco. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria de apresentar a nossa linda, maravilhosa dançarina. Ela vem Não aqui dar um precisa oi. nem chamar duas vezes, Não precisou né? chamar 2 vezes. Vai lá do lado da mãe lá. Aqui comigo. Fala. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, você tá bem? Tô. Você gostou de vir aqui hoje? Gostei. Deixa um recado pro pessoal. Fala pro pessoal seguir sua mãe no Facebook. Fala, galera. Siga a mamãe no Instagram. Ah, você. Escrevendo minha mãe. E se siga. Você quer deixar algum recado para alguém? Sim. Então deixa. Abraço pra todos. Que mais? Só? Tá bom, né? Só isso. Tá bom, né? Então, obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. Volte sempre. Então, essa é a nossa menina linda. Essa é a pérola, né? Isso. Agora a gente vai chamar mais um louvor e vamos voltar com a nossa oração final. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu
as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Estamos de volta para fazer um encerramento. E agora chegou nessa etapa final. Nós já... A Giovana deixou a mensagem para as mães e eu também quero deixar uma mensagem, que é: não desista. Não desista, mesmo que pareça difícil. Mesmo que você não tenha com quem conversar fisicamente, mas que você não esqueça que lá em cima tem um Deus que ele te ouve. E tem nós também, procura a gente lá, que a gente está sempre aberto a conversar, nem que seja só um abraço, mas a gente está aqui. Porque nós que passamos já, né, por esse lado, a gente sabe o quanto é difícil não ter, né, não ter com quem contar. Então, se você está passando por alguma situação, conta com a gente, conta comigo. Pode mandar mensagem? Pode mandar mensagem. Você responde? Respondo. Talvez eu não responda na hora, porque mãe é típica, nunca consegue responder na hora. Mas a gente responde. Pode mandar Então, no fica aí o Instagram, contato. pode. Depois a gente vai estar passando o Estamos contato. aí. Pode falar teu contato? O meu telefone O teu contato No do Instagram. é Giovana Novinsky. Anotem aí o contato da Giovana. O meu, Maria José Moraes, está no Instagram. E o Por Trás das Câmeras. E a Melody está aí também. Pode mandar, pode pedir nossos contatos, que a gente está à disposição. Esse programa, na verdade, ele é para isso, para a gente trazer essas informações, para a gente conversar sobre esses assuntos que, às vezes, a gente não tem com quem falar, né? Assuntos que a gente poderia tratar de uma outra forma, mas que a gente não consegue. Então, esse espaço está aí para você e não tem problema. Se você conhecer alguém que também passa pela mesma situação, você pode compartilhar os nossos contatos e compartilhar também essa entrevista linda, né? Compartilhar essa história. E nós também queremos contar a sua história aqui. Se você também tem uma história e quiser vir aqui ajudar a gente, contar a sua história, compartilhar a sua história, sinta-se à vontade de convidado. Chama lá no direct que eu respondo e nós agendamos um horário aqui para você estar vindo conosco contar a sua história. Certo, Giovana? Certíssimo. Então vamos orar agora? Vamos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter preparado, Senhor, essa noite, a qual compartilhamos, Senhor, um pouquinho dessa história. Porque nós sabemos, Senhor, que as nossas histórias são muito maiores, Senhor. O Senhor escreveu elas, Senhor. Eu já tenho uma caminhada de quase 28 anos, Senhor. A Giovana, uma caminhada de 18 anos, Senhor. Pai, esse período foi o Senhor que segurou nas nossas mãos. Foi o Senhor que sustentou cada minuto, Senhor, das nossas vidas, das nossas experiências, Senhor. Pai, tem experiência, Senhor, que nós passamos, Pai querido, e queremos compartilhar, Pai. Pai, que essas palavras, Senhor, não fiquem aqui, Senhor, e que elas vão, Senhor, ao encontro daquelas pessoas que também precisam. Pai, que se tem alguma pessoa assistindo nós agora nesse momento, ou que venha assistir depois essa mensagem gravada, Senhor, essa oração, que o Senhor vai ao encontro dessa vida, Senhor, que o Senhor vai lá, Senhor, curando, Senhor, todas as feridas, Pai querido, porque nós sabemos que muitas vezes palavras vêm ao nosso encontro e ferem nossa alma, mas que o Senhor venha passar esse bálsamo da cura, tirando toda essa dor, todo esse desânimo, Senhor, que vem atacando vidas, Pai querido. Pai, repreendemos todo o espírito de depressão, todas as palavras negativas, Pai querido. Pai, que essa mãe que está passando pela mesma situação, Senhor, que nós estamos passando, venha ter força, venha ter entendimento, discernimento, entender o propósito que ela tem, Senhor. Que o Senhor venha colocar pessoas, que o Senhor venha preparar situações para estar ajudando, Senhor, em todos os momentos. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha zelar como o Senhor tem zelado e cuidado de nós. Pai, que o Senhor venha tocar, Senhor, nas pessoas que estão dirigindo, Senhor, os projetos, Senhor, para as pessoas com deficiência. Lá, Senhor, onde nós não podemos entrar, o Senhor entra, Senhor. Que o Senhor vá tocando, Senhor, nas pessoas que têm, Senhor, poder de caneta, poder, Senhor, para estar mudando leis, Pai querido. Que o Senhor venha direcionar eles, Pai querido. Que o Senhor venha lembrá-los, Pai querido, que nós também fazemos parte da sociedade, que nós precisamos de dignidade para viver, Senhor. Nós não precisamos de favores, nós não precisamos de mais leis, nós precisamos de que as leis que já existam, que elas venham ser cumpridas, que elas venham ser, Pai querido, ser desenvolvidas. Pai, nós temos muitos projetos bons, Pai querido, que o Senhor venha colocar esses projetos nas mãos das pessoas certas, que elas venham, Senhor, fazer esses projetos acontecerem, Senhor. Que o Senhor venha preparar, Senhor, pessoas, Pai querido, com vontade de estar, Senhor, realmente trabalhando, Senhor, nessas causas, Pai querido. Cuidando, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala na sua palavra de Gênesis até hoje, Senhor, sobre as pessoas com deficiência. O Senhor curou, Senhor. O Senhor, Pai querido, cuidou. O Senhor zelou das pessoas com deficiência. O mundo, às vezes, tenta escondê-las, mas o Senhor mostra na sua palavra, durante a Bíblia, Senhor, quando ela foi escrita, em vários momentos, em várias citações, Pai querido. Então, Pai querido, que a sociedade não venha continuar querendo nos esconder, Senhor, mas que nós venhamos ter voz, que nós venhamos ter força, Senhor, que nós venhamos continuar, Senhor, falando que existimos, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, não para aparecer, mas sim para que o Senhor apareça através das nossas vidas. E assim eu finalizo, Senhor, esse programa de hoje, te pedindo que o Senhor abençoe, Senhor, esse programa, que o Senhor continue cuidando, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, meu Deus, a sua vontade soberana sobre ele, Senhor, porque ele foi criado, Senhor, para engrandecer o seu nome. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Então, assista, compartilhe, vai ficar gravado, assista novamente, quem não conseguiu assistir todo, quiser assistir, encaminhe para mais pessoas, nos siga nos nossos canais e estamos aí na próxima terça-feira. Muito obrigado, tenha todos uma ótima noite e Deus abençoe.